O silêncio dos corredores vazios era absoluto. O relógio na parede da escola marcava 3h33 quando Lucas percebeu que não estava mais sozinho. Ele tinha ficado até tarde na biblioteca estudando para a prova de matemática, mas agora se arrependia. O colégio era antigo, suas paredes desgastadas carregavam décadas de história, e o eco de seus passos soava alto demais. Ele engoliu em seco e apertou os livros contra o peito, apressando o passo. Foi quando ouviu um som baixo, arranhado, como giz riscando um quadro negro. Vinha da sala 23. Ele parou. O coração martelava dentro do peito. Ninguém deveria estar ali. O zelador já tinha ido embora, e ele sabia que todos os professores tinham encerrado suas aulas horas atrás. Mesmo assim, o som continuava. Uma voz grave e distante começou a murmurar alguma coisa, como se lesse em voz alta. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Seu corpo dizia para correr, mas a curiosidade foi mais forte. Ele se aproximou da porta e espiou pela fresta. Lá dentro, diante do quadro negro, uma figura alta e esquelética escrevia equações que brilhavam fracamente na escuridão. O professor vestia um terno antigo e puído, seus dedos compridos seguravam um giz que parecia se desintegrar a cada traço. Mas o pior foi quando ele parou de escrever e virou a cabeça lentamente em direção à porta. Seus olhos estavam ocos. Vazios. Lucas sufocou um grito e recuou, mas antes que pudesse fugir, a voz rouca ecoou pela sala. A aula já começou. Você está atrasado. O Colégio Santa Amélia era uma daquelas escolas que pareciam congeladas no tempo. Construído no início do século XX, seu prédio imponente de tijolos escuros e janelas altas exalava um ar de mistério. Muitos alunos brincavam dizendo que o local era mal assombrado, mas para a maioria, eram apenas histórias para assustar os novatos. Durante o dia, o colégio fervilhava com o barulho de estudantes, professores e funcionários. Mas à noite, o ambiente mudava. Os corredores, antes cheios de vida, se tornavam um labirinto silencioso e sombrio. As luzes piscavam às vezes, e o vento assobiava pelos vitrais, criando sombras estranhas que se moviam como se estivessem vivas. Lucas, um estudante do terceiro ano, nunca deu ouvidos a essas histórias. Ele era cético e preferia focar nos estudos a perder tempo com boatos. Seu objetivo era conseguir uma bolsa para a universidade, então passar horas na biblioteca após as aulas era rotina. No entanto, algo parecia diferente naquela noite. Ele sentiu isso assim que o último sinal tocou. Um arrepio involuntário percorreu sua espinha quando percebeu que quase todos os seus amigos tinham ido embora mais cedo. O colégio estava normalmente vazio para aquela hora. Ao sair da biblioteca, passou pelo corredor principal e viu uma porta aberta. Era a sala 23, uma das mais antigas da escola. Ele se lembrava de ter ouvido algo sobre aquela sala, sussurros de alunos mais velhos dizendo que ninguém gostava de usá-la. Segundo os rumores, era ali que um professor desaparecido há décadas dava suas aulas. Lucas balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos tolos. Ele não acreditava nessas coisas. Mas quando deu mais alguns passos, um ruído familiar ecoou pelo corredor. Era o som de giz riscando o quadro. Seu coração acelerou. Quem estaria dando aula àquela hora? Movido pela curiosidade, ou talvez pelo medo, ele se aproximou da porta e espiou pela fresta. O que viu fez seu sangue gelar. Dentro da sala, uma figura alta e magra, vestindo um paletó escuro, escrevia no quadro negro. Seu rosto estava parcialmente oculto pela penumbra, mas havia algo de errado em sua postura, em seus movimentos lentos e precisos. Lucas sentiu um calafrio. Ele sabia que aquela sala estava vazia há anos. Mas então, a figura parou de escrever. E virou a cabeça em sua direção. Lucas recuou instintivamente, o coração batendo forte. Aquilo não era possível. Ele piscou algumas vezes, tentando se convencer de que sua mente estava pregando peças, mas a figura dentro da sala continuava lá, imóvel, de costas para ele. O giz em sua mão continuava riscando lentamente o quadro negro, formando equações estranhas, símbolos que Lucas nunca tinha visto antes. A sala parecia congelada no tempo, como se pertencesse a uma outra era. O cheiro de mofo e papel velho impregnava o ar, e um frio antinatural fazia sua pele arrepiar. Quando ele tentou se afastar, o chão sob seus pés tremeu levemente. A lâmpada fraca do corredor piscou 1, 2, 3 vezes antes de se apagar por completo. Lucas prendeu a respiração. O silêncio era absoluto. Então, ele ouviu. Você não vai entrar? A voz era rouca, baixa, como um sussurro carregado pelo vento. Lucas sentiu seu corpo paralisar.
Ele sabia que precisava correr, mas suas pernas pareciam fincadas no chão. A mão esquelética da figura deslizou pelo quadro, deixando uma trilha de poeira branca de giz. Então, lentamente, ele começou a se virar. O terror tomou conta de Lucas antes mesmo que ele visse o rosto do professor. Ele sentiu. Algo estava terrivelmente errado. A lâmpada piscou novamente, iluminando por um segundo aquele rosto pálido e sem olhos. Duas órbitas escuras e vazias onde deveriam estar os globos oculares. O sorriso fino e distorcido se abriu, como se o professor estivesse prestes a dizer algo. Lucas caiu para trás e, por reflexo, se arrastou para longe da sala. O ar ficou denso, pesado, como se o colégio inteiro tivesse sido sugado para outra dimensão. Ele virou-se para correr, mas o corredor à sua frente não era mais o mesmo. Os armários estavam enferrujados, as portas das salas estavam apodrecidas, e o chão rangia como madeira podre. O colégio parecia ter envelhecido décadas em segundos. Desesperado, ele olhou para trás. A sala 23 estava escura. O professor havia desaparecido. Mas no quadro, uma única frase havia sido escrita em letras tortas e instáveis. A aula só termina quando a lição for aprendida. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sabia de uma coisa: ele precisava sair dali. Ele correu pelo corredor deformado, passando por janelas que agora estavam cobertas de poeira e rachaduras. Mas, à medida que avançava, uma sensação terrível começou a crescer dentro dele. Ele não estava sozinho. Os sussurros começaram. Baixos, indistintos, como dezenas de vozes conversando ao mesmo tempo. Algumas riam, outras choravam, e algumas sussurravam palavras que ele não conseguia entender. Então, um sino tocou. Um som forte e metálico que ecoou por todo o colégio. Lucas sentiu seu corpo ser puxado por uma força invisível. Sua visão ficou turva, e sua mente girou em espiral. Quando piscou novamente, ele estava de volta à frente da sala 23. E a porta estava escancarada, como se o chamasse para entrar. Lucas estava à beira do desespero. Ele tinha certeza absoluta de que havia corrido para longe daquela sala. Mas ali estava ela, diante dele, como se o próprio colégio estivesse dobrando o tempo e o espaço para prendê-lo naquele lugar. O quadro negro dentro da sala ainda exibia a frase perturbadora: "A aula só termina quando a lição for aprendida." Um calafrio percorreu sua espinha. Ele sabia, no fundo, que não tinha escolha. Precisava entrar. Seus pés se moveram contra sua vontade. A porta rangeu ao se abrir por completo, revelando o interior da sala mergulhado em uma penumbra fria. O professor estava de costas novamente. Mas desta vez, Lucas não estava sozinho. Nos fundos da sala, enfileirados como se esperassem por uma chamada, havia outros alunos. Suas roupas eram antigas, os olhos fundos, pálidos como cadáveres. Suas bocas se mexiam, mas nenhum som saía. Eles apenas o observavam. Lucas quis gritar, mas sua garganta estava travada. O professor levantou a mão, com um movimento lento e meticuloso, apontou para ele. "Sente-se." A voz não soava humana. Era áspera, reverberante, como se saísse de um buraco profundo. O corpo de Lucas não lhe obedecia mais. Ele se sentou na primeira carteira. O professor pegou o giz e começou a escrever no quadro novamente. Mas agora, as equações não faziam sentido. Eram números embaralhados, símbolos indecifráveis e palavras em línguas que Lucas não reconhecia. "Resolva o problema." Lucas olhou para o quadro, tentando entender. Mas as letras e números se distorciam, giravam, se embaralhavam diante de seus olhos. A sala inteira começou a se curvar ao seu redor, como se estivesse sendo sugada para um vórtice invisível. Os alunos ao seu redor começaram a murmurar em uníssono. Seus olhos vazios sangravam lágrimas negras. Lucas segurou a cabeça, sentindo uma dor insuportável. Seu cérebro parecia prestes a explodir. "Você está falhando, Lucas. Você precisa aprender." A voz do professor agora estava dentro de sua mente. Lucas se debateu, tentando levantar, mas seu corpo estava preso à cadeira. O quadro diante dele agora refletia seu próprio rosto, mas não era ele. Seu reflexo sorria. E seus olhos estavam ocos, iguais aos do professor. Então, a sala escureceu completamente. A última coisa que Lucas ouviu foi um sussurro frio. "Agora você faz parte da turma." Na manhã seguinte, os corredores do Colégio Santa Amélia estavam movimentados como de costume. Alunos riam,
conversavam e caminhavam pelos mesmos lugares onde, horas antes, Lucas havia vivido seu pior pesadelo. Mas ninguém parecia notar nada fora do comum. Exceto por um detalhe. A biblioteca estava aberta, como sempre, mas Lucas não estava lá. Seus amigos estranharam sua ausência. Ele nunca faltava às aulas, ainda mais às vésperas das provas. Chamaram seu nome pelo colégio, mandaram mensagens no celular, mas não receberam resposta. Foi então que Marina, uma de suas amigas mais próximas, sentiu um arrepio ao passar pela sala 23. A porta estava entreaberta, e um sussurro baixo escapava lá de dentro. Um som de giz riscando o quadro. Seu coração acelerou. Aquela sala estava desativada há anos. O que alguém estaria fazendo ali? Com a respiração presa no peito, ela empurrou a porta e olhou para dentro. As carteiras estavam cobertas de poeira. O cheiro de mofo era forte, e a luz fraca da manhã iluminava a figura diante do quadro. Era Lucas. Ele estava de costas, escrevendo algo com movimentos mecânicos. Lucas? Marina chamou, hesitante. Ele parou de escrever. A sala mergulhou num silêncio gelado. Devagar, ele virou o rosto em sua direção. E foi então que Marina soltou um grito. Seus olhos estavam ocos. Vazios. Exatamente como os do professor. Atrás dele, no quadro, uma nova frase havia sido escrita. A turma sempre precisa de novos alunos. O Colégio Santa Amélia continuou funcionando normalmente. Alunos iam e vinham, sem nunca perceberem os segredos que ecoavam por seus corredores antigos. Lucas nunca mais foi visto. Seu nome foi murmurado entre os estudantes por algumas semanas, mas, com o tempo, ele se tornou apenas mais uma história esquecida. A sala 23 permaneceu fechada, empoeirada e intocada. Mas, às vezes, nos dias mais frios e silenciosos, alguns alunos juravam ouvir um som baixo e ritmado vindo de dentro da sala. O som de giz riscando um quadro. E, se alguém tivesse coragem o suficiente para abrir aquela porta, veria um novo aluno diante da lousa, escrevendo sem parar. Seu rosto vazio, suas mãos trêmulas segurando o giz que nunca se quebrava. E no fundo da sala, sentado à mesa do professor, uma figura de terno escuro sorria na penumbra. A turma nunca estava completa. Sempre haveria um novo aluno para aprender a lição. Os sussurros começaram de maneira sutil. No início, pareciam apenas ecos das conversas dos alunos, vozes dispersas que se perdiam entre o tilintar dos talheres e o barulho das bandejas sendo arrastadas. Mas, com o tempo, tornaram-se mais nítidos. Eram vozes tristes. No começo, Ana achou que fosse sua imaginação. Ela tentava se concentrar no lanche, mas a cada dia, aquelas vozes pareciam se aproximar mais. E então, veio a pior parte, as sombras. Elas se moviam de forma errática pelas mesas do refeitório, esticando-se como se tentassem tocar alguém. Certa tarde, enquanto Ana se afastava da fila com sua bandeja, um arrepio percorreu sua espinha. O clima parecia mais pesado, como se o ar ao redor tivesse se tornado espesso, difícil de respirar. Ela escolheu um lugar no fundo do refeitório e se sentou, tentando ignorar a sensação de que estava sendo observada. Mas então, algo chamou sua atenção. No reflexo da superfície da mesa de inox, uma sombra se esticava ao lado dela. Ela girou a cabeça rapidamente, esperando encontrar alguém atrás, mas o banco estava vazio. Seu coração disparou. O sussurro veio logo depois. Você, pode, me ouvir? A voz era fraca, quase como um suspiro de vento, mas carregava uma tristeza profunda. O frio aumentou, e Ana sentiu sua pele arrepiar dos pés à cabeça. O pavor a impediu de se mover. Então, antes que pudesse reagir, o silêncio do refeitório foi interrompido por um som seco. Algo havia caído no chão. Olhou ao redor. Nenhum dos outros alunos parecia ter percebido. Mas ali, diante dela, uma marca se formava na mesa de inox. Era como se dedos invisíveis tivessem sido arrastados pelo metal polido, deixando um rastro frio e úmido. E então, as palavras surgiram. Trêmulas, irregulares, como se alguém tivesse riscado com a ponta dos dedos. Aqui não é seguro. O que havia acontecido naquele refeitório? O Colégio São Bartolomeu tinha uma arquitetura antiga, com paredes de tijolos desgastados e longos corredores que rangiam sob os passos dos alunos. Durante o dia, o local era apenas mais uma escola tradicional, com provas, deveres de casa e professores rígidos.
Mas à noite, os corredores assumiam uma aparência diferente. As sombras se estendiam mais do que o normal, e um silêncio inquietante tomava conta do ambiente. O refeitório, no entanto, era o lugar mais estranho da escola. Ficava em um anexo afastado, separado dos demais blocos, como se tivessem tentado isolar o local do resto do colégio. Suas grandes janelas estavam sempre embaçadas, independentemente do clima. As lâmpadas antigas piscavam de vez em quando, emitindo um zumbido baixo que fazia o ambiente parecer ainda mais desconfortável. As mesas de inox refletiam de maneira distorcida qualquer coisa que estivesse sobre elas. E era ali que Ana, aluna do segundo ano, passava seus intervalos. Ana era observadora. Não era popular, mas também não era exatamente invisível. Preferia o silêncio da biblioteca ao burburinho do pátio, e talvez por isso tenha sido a primeira a notar as pequenas anomalias no refeitório. O primeiro sinal foi o frio. Não importava se fosse um dia abafado de verão, assim que entrava no refeitório, um calafrio subia por sua espinha. Depois, veio a sensação de estar sendo observada. No começo, pensou que fosse apenas paranoia, mas com o tempo, tornou-se impossível ignorar. Os outros alunos não pareciam perceber. Ou, se percebiam, preferiam ignorar. Apenas cochichavam que o lugar tinha algo de errado, como uma superstição antiga que ninguém se atrevia a desafiar. Mas Ana desafiou. Naquela tarde específica, ela decidiu olhar mais de perto. Sentou-se em uma mesa perto da janela, observando os detalhes ao redor. O cheiro de comida misturava-se a um leve odor de mofo. O reflexo no metal da mesa estava ligeiramente distorcido, como se houvesse algo a mais ali, algo que não deveria estar. E então, ela sentiu. O ar ao seu redor ficou pesado, e um calafrio percorreu sua nuca. Foi quando viu. Na mesa ao lado, uma sombra se moveu sozinha. E, pela primeira vez, Ana teve certeza de que não estava imaginando. Ana tentou racionalizar o que havia visto. Talvez fosse um truque de luz, um reflexo estranho causado pelo brilho do metal. Mas, no fundo, ela sabia que não era isso. O frio em sua pele, a sensação de ser observada, e agora, a sombra que se movia sozinha. Algo estava muito errado com aquele refeitório. Os próximos dias foram piores. Ela começou a notar padrões. Sempre que entrava no refeitório, sentia aquele mesmo peso no ar, como se algo invisível a estivesse observando de perto. As sombras nas mesas pareciam se alongar de forma errada, movendo-se contra a luz. Mais de uma vez, jurou ter visto algo se mover pelo canto do olho, mas ao virar a cabeça, não havia nada ali. O mais perturbador eram os sussurros. No início, vinham como uma brisa fria que roçava seus ouvidos, palavras ininteligíveis ditas em um tom melancólico. Mas depois, começaram a se tornar mais claros. Saia. Não fique aqui. Corra. Cada vez que ouvia as vozes, Ana sentia um arrepio percorrer sua espinha. Mas ninguém mais parecia perceber. Os outros alunos seguiam comendo, conversando, rindo como se nada estivesse errado. Será que ela estava enlouquecendo? Na tentativa de entender o que estava acontecendo, Ana começou a pesquisar sobre a história do colégio. Vasculhou a biblioteca, conversou com funcionários mais velhos, procurou qualquer informação que pudesse explicar os estranhos acontecimentos. Foi assim que descobriu a tragédia. Anos atrás, uma briga violenta entre dois alunos aconteceu dentro do refeitório. Ninguém sabia ao certo o motivo da discussão, mas testemunhas contavam que os garotos trocaram socos e gritos até que um deles empurrou o outro contra uma mesa. O golpe foi fatal. O rapaz caiu, bateu a cabeça no chão e morreu na hora. Desde então, boatos começaram a circular. Alguns diziam que, à noite, era possível ouvir passos no refeitório vazio. Outros falavam sobre objetos que mudavam de lugar sozinhos. Mas a história mais assustadora era a das sombras. Diziam que o espírito do aluno morto nunca foi embora. E que, durante os intervalos, ele ainda estava ali. Ana sentiu um calafrio ao ler aquela história. E então, como se o próprio refeitório tivesse escutado seus pensamentos, algo aconteceu. As luzes piscaram. Os sussurros voltaram. E, bem diante de seus olhos, uma cadeira se arrastou sozinha alguns centímetros para trás. Lenta. Arranhando o chão. Ana congelou. Ela não estava mais imaginando coisas. Algo ali dentro queria ser notado. E agora, sabia que ela podia vê-lo. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. A cena da cadeira se arrastando sozinha se repetia em sua mente como um pesadelo insistente. E se o que diziam fosse verdade? E se aquele aluno morto nunca tivesse deixado o refeitório?
No dia seguinte, decidiu que precisava de respostas. Esperou até o fim do intervalo, quando o refeitório esvaziou. Ficou sentada em seu canto, observando as mesas de inox brilharem sob a luz fraca das lâmpadas antigas. O silêncio tomou conta do lugar, e o ar ficou frio de repente, como se alguém tivesse aberto um portal para um outro mundo. Ana respirou fundo e, com a voz trêmula, sussurrou: "Tem alguém aqui?" O silêncio respondeu. Então, uma bandeja caiu no chão com um estrondo, ecoando pelo refeitório vazio. Ana pulou do banco, seu coração martelando dentro do peito. E foi então que viu. No reflexo da mesa, uma sombra escura se formava ao seu lado. Mas quando olhou diretamente para o assento ao lado, ele estava vazio. O som de passos arrastados preencheu o refeitório. O ar ficou mais pesado. Ana sentiu um cheiro estranho, metálico, como ferro, como sangue. "O que você quer?" perguntou, a voz falhando. As lâmpadas começaram a piscar violentamente. As sombras nas paredes se distorceram, se espalharam, cresceram. Uma cadeira tombou sozinha a poucos metros dela. E então, a voz veio. Baixa. Rasgada. Como se viesse de um lugar muito distante. "Você pode me ver?" Ana sentiu suas pernas ficarem fracas. Sua garganta estava seca, sua mente gritava para correr, mas seu corpo não se movia. As sombras começaram a se juntar no centro do refeitório. Eram escuras, densas, se retorcendo como uma tempestade de fumaça negra. E então, lentamente, tomaram forma. Um garoto. Seu rosto era pálido, os olhos fundos, vazios. Usava um uniforme antigo do colégio, mas sua camisa branca estava manchada com algo escuro. Ele deu um passo em sua direção. Ana tentou se afastar, mas suas pernas estavam presas no chão. "Me ajude", a voz dele veio carregada de tristeza. "Ele me matou. Ele ainda está aqui." Ana engoliu em seco. "Quem? Quem te matou?" Mas antes que pudesse ouvir a resposta, algo mais aconteceu. Uma segunda sombra apareceu. Muito maior. E então, um grito cortou o ar. Um grito que fez o refeitório inteiro tremer. O grito preencheu o refeitório como um trovão, vibrando pelas paredes e fazendo as lâmpadas piscarem violentamente. Ana sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. O garoto pálido à sua frente arregalou os olhos, como se tivesse acabado de perceber algo terrível. "Ele está vindo", a voz dele era um fio de desespero. A segunda sombra, maior e mais grotesca, se contorcia no teto como um espectro distorcido. Seus contornos eram irregulares, longos e afiados, como braços retorcidos tentando alcançar algo. A temperatura caiu tanto que Ana podia ver sua respiração saindo em pequenas nuvens brancas. Foi então que sentiu um toque. Frio, gelado como a morte. Um arrepio rasgou sua espinha quando algo invisível segurou seu pulso. Ela gritou e tentou se soltar, mas a pressão aumentou. Seu corpo foi puxado para trás, como se mãos invisíveis tentassem arrastá-la para dentro da escuridão que se acumulava no chão. A sombra do garoto cambaleou para trás. Ele tentava dizer algo, mas sua voz se perdeu no barulho do refeitório tremendo. A segunda sombra se ergueu. E então, Ana viu olhos. 2 pontos vermelhos brilharam dentro da escuridão. Eram olhos cheios de ódio, fome e algo pior, uma maldade que não pertencia ao mundo dos vivos. O garoto olhou para Ana uma última vez. "Corra!" Ela não precisou de mais nada. Juntando toda a força que tinha, se soltou da pressão invisível e disparou pelo refeitório. Mesas e cadeiras foram derrubadas ao seu redor, objetos voaram das prateleiras, como se o próprio ambiente estivesse tentando prendê-la ali. Mas ela não parou. Chegou à porta, agarrou a maçaneta e a girou. Fechada. O pânico tomou conta. Atrás dela, os gritos aumentaram. Algo se movia rápido, rasgando o ar. Desesperada, Ana socou a porta, puxou com toda a força até que, com um estalo, ela se abriu. Ana se jogou para fora, caindo no corredor frio. O silêncio veio de imediato. O refeitório estava escuro. Nenhum barulho. Nenhum movimento. Ana ficou de joelhos, tentando controlar a respiração. Quando se virou para olhar para dentro do refeitório, viu apenas sua própria silhueta refletida na escuridão. E então, lá no fundo, um sussurro veio até ela. Baixo, fraco, quase inaudível. "Ele ainda está aqui." A porta se fechou sozinha. Ana nunca mais entrou naquele refeitório. Mas todas as noites, ao passar pelos corredores vazios, sentia algo observando. Esperando. Desde aquela noite, Ana nunca mais foi a mesma.
Ela evitava o refeitório a qualquer custo, desviando seu caminho, preferindo passar fome a se aproximar daquele lugar amaldiçoado. Mas, mesmo longe, algo parecia segui-la. Sentia olhares nos corredores vazios, sombras que pareciam se mover quando ninguém mais estava olhando. E então, começaram os sonhos. Pesadelos onde se via presa dentro do refeitório, incapaz de sair. O garoto de olhos fundos aparecia, sempre murmurando a mesma frase. Ele ainda está aqui. Ana acordava ofegante, suando frio, o eco da voz do garoto ressoando em sua mente. Mas o pior veio quando percebeu que não era só nos sonhos. Uma noite, ao passar pelo corredor que levava ao refeitório, ouviu um barulho. Passos arrastados. Como os de alguém tentando sair. Seu coração acelerou, mas forçou suas pernas a continuarem andando. Quando finalmente chegou ao portão da escola, virou-se para trás. A porta do refeitório estava entreaberta. E, no vão escuro da entrada, 2 pontos vermelhos brilhavam na escuridão. Ana nunca mais voltou à escola depois disso. E o refeitório? Continua lá. Esperando a próxima pessoa que ousar olhar por muito tempo para as sombras nas mesas. Você teria coragem de entrar? Se gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu comentário e conferir outras lendas assustadoras aqui no canal. Afinal, há muitos lugares assombrados por aí, e nunca se sabe que pode estar observando você. A música alta ecoava pelos corredores vazios da escola. As luzes coloridas piscavam em sincronia com a batida eletrônica que preenchia o ginásio, onde dezenas de estudantes dançavam, riam e brindavam ao último dia do ano letivo. Era tão esperada a festa de despedida, um evento tradicional, onde os formandos comemoravam sua última noite na instituição antes de seguirem caminhos diferentes. Mas naquela noite, algo estava diferente. Havia um frio estranho no ar, um vento gelado que insistia em soprar mesmo com todas as portas e janelas fechadas. Alguns alunos comentavam sobre uma sensação esquisita, como se estivessem sendo observados. Outros riam e diziam que era só efeito das bebidas escondidas em garrafas de refrigerante. Porém, às 23h45, um grito rasgou a euforia da festa. Era Amanda, uma das alunas mais populares da turma. Ela estava pálida, os olhos arregalados de puro terror, apontando para algo que ninguém mais parecia ver. Seus lábios tremiam, incapazes de formar uma palavra coerente. Um grupo de amigos correu até ela, tentando entender o que estava acontecendo. Tem alguém ali, sua voz saiu em um sussurro quase inaudível. Todos olharam na direção que ela apontava. No fundo do ginásio, onde as sombras das luzes piscantes criavam formas distorcidas, uma figura alta e esguia parecia estar parada. Mas quando alguém piscava, a silhueta desaparecia e reaparecia mais perto. Que brincadeira idiota é essa? Resmungou Lucas, empurrando um dos amigos, achando que era alguma pegadinha. Foi então que as luzes piscaram uma última vez, e tudo ficou completamente escuro. Por alguns segundos, o silêncio reinou. Apenas a respiração ofegante de alguns alunos quebrava a quietude sufocante. Então, um barulho seco. Algo pesado caiu no chão. Quando as luzes voltaram, um dos alunos estava no centro do ginásio, deitado de costas, olhos arregalados para o teto. Seu pescoço estava torcido em um ângulo impossível. A gritaria começou. Mas, entre os gritos e o pânico, ninguém percebeu que as portas do ginásio estavam trancadas. Nem que, do lado de fora, figuras sem rosto começavam a se acumular, observando a festa com um interesse mórbido. E, no chão de madeira recém-polida, palavras antigas começaram a se formar, como se estivessem sendo escritas por mãos invisíveis. Vocês não devem estar aqui. O Colégio São Bartolomeu era uma instituição antiga, fundado há mais de 100 anos. Com sua arquitetura neogótica e corredores de pedras desgastadas pelo tempo, sempre circulavam boatos entre os alunos sobre eventos macabros que teriam ocorrido ali. Muitos acreditavam que a escola já havia sido um sanatório no passado, enquanto outros diziam que um crime terrível fora cometido nos porões esquecidos. Mas, oficialmente, nada disso era verdade. A diretoria nunca falava sobre o passado do colégio, e os professores desconversavam quando perguntados. Contudo, os zeladores, aqueles que estavam ali há mais tempo, evitavam certos corredores depois do pôr do sol e jamais ficavam no ginásio à noite. Era exatamente nesse ginásio que a festa de despedida acontecia. O ambiente, agora decorado com balões metálicos e luzes vibrantes, contrastava com a aura sombria do colégio.
Ao redor da pista de dança, banners com as fotos dos formandos estavam expostos, como se fossem retratos congelados de um momento que logo se tornaria apenas memória. Amanda estava entre eles. Alta, de cabelos castanhos e olhar sempre atento, era uma das organizadoras da festa. Sempre curiosa, havia crescido ouvindo as lendas sobre a escola, mas nunca acreditou nelas, até aquela noite. Ainda tremia por dentro desde o instante em que vira aquela figura no fundo do ginásio. Algo dentro dela gritava que algo estava errado, mas ela tentou ignorar. Lucas, um dos garotos mais céticos da turma, ao contrário, achava tudo uma grande besteira. Atlético, confiante e sempre pronto para zombar do medo alheio, riu ao ver a confusão causada pelo desmaio repentino de um dos alunos. Gente, sério? Deve ter sido a bebida. Esse cara só exagerou na dose. Mas Amanda não conseguia ignorar a sensação de que estavam sendo observados. Ela olhou ao redor. As sombras pareciam mais densas, como se estivessem se movendo sozinhas. O vento frio que passava pelo ginásio a fez se encolher, e foi quando viu algo que fez seu coração acelerar. No chão, próximo ao corpo do estudante caído, um rastro escuro se espalhava. Era como tinta negra, espessa, se alastrando em padrões estranhos. Amanda engoliu em seco. Aquilo não era tinta. Era sangue. Antes que pudesse alertar alguém, a música voltou a tocar como se nada tivesse acontecido. Os outros alunos, ainda animados, riam e dançavam, alheios ao horror que se desenrolava ao redor deles. Mas Amanda sabia. Sabia que a festa estava apenas começando. E que eles não estavam sozinhos. Amanda sentia o coração bater contra o peito, o sangue pulsando em seus ouvidos. Algo estava muito errado naquela festa, e ela era uma das poucas que percebia. O corpo caído no chão já havia sido retirado por alguns alunos, que murmuravam que era melhor não chamar a polícia, ninguém queria que a festa fosse interrompida. Mas Amanda sabia que não era apenas um desmaio. Os ponteiros do grande relógio do ginásio marcavam 23 horas e 55. Faltavam 5 minutos para meia-noite. Ela olhou ao redor, tentando encontrar Lucas, que havia se afastado depois de zombar do medo dela. Ele estava próximo à mesa de bebidas, conversando com outros 2 alunos. Ria como se nada tivesse acontecido, mas, de repente, seus olhos desviaram da conversa e se fixaram em algo atrás de Amanda. Seu rosto perdeu a cor. Amanda, Lucas murmurou, mas sua voz parecia distante. Ela se virou lentamente. Atrás dela, entre os alunos que dançavam, algo estava errado. No meio da multidão, uma figura se destacava, não porque se movia, mas porque estava completamente imóvel. Era uma garota, vestida com um uniforme antigo da escola, desbotado e rasgado. O cabelo desgrenhado cobria parte de seu rosto pálido. O olhar de Amanda encontrou o da garota. Foi quando percebeu que seus olhos eram completamente negros. Antes que pudesse reagir, as luzes do ginásio piscaram violentamente, mergulhando tudo em flashes de escuridão e claridade. No breve segundo em que o ambiente ficou escuro, um grito ecoou. Quando as luzes voltaram, Lucas não estava mais ali. Amanda sentiu um calafrio subir pela espinha. Seu instinto gritava para sair dali, mas algo a impedia, como se um peso invisível a segurasse no lugar. Olhou ao redor e percebeu que mais alunos estavam agindo de maneira estranha. Alguns pareciam paralisados, encarando o nada, enquanto outros dançavam sem parar, como se estivessem em transe. O relógio marcou 23 horas e 58. Ela ouviu uma risada baixa, quase um sussurro. Vocês não deveriam estar aqui? A voz veio de perto. Muito perto. Amanda se virou bruscamente, mas não havia ninguém. O frio aumentou, e a sensação de estar sendo observada se tornou insuportável. De repente, sentiu algo tocar seu ombro. Virou-se e viu um rosto pálido, olhos fundos e vazios. A boca da figura se abriu lentamente, revelando uma fileira de dentes amarelados. A festa está apenas começando. As luzes piscavam de novo, e quando se acenderam, meia-noite chegou. O ginásio inteiro tremeu. As portas se fecharam sozinhas, trancando todos lá dentro. E então, um grito coletivo ecoou no salão quando perceberam que os espelhos ao redor refletiam algo que não deveria estar ali. Os mortos haviam chegado à festa. O ginásio tremeu mais uma vez, como se estivesse se partindo ao meio. As luzes explodiram, mergulhando a festa em uma penumbra vermelha e doentia, iluminada apenas pelos feixes piscantes dos refletores de emergência. Amanda sentia sua respiração falhar enquanto olhava ao redor. Algo havia mudado, o lugar não era mais o mesmo. O chão, antes brilhante e polido, agora parecia sujo, rachado,
como se o tempo tivesse passado rápido demais. As paredes, antes decoradas com faixas comemorativas, estavam cobertas de marcas de arranhões e nomes rabiscados. Mas o pior eram os espelhos. No reflexo, os alunos estavam diferentes. Suas expressões eram vazias, seus olhos fundos e escuros. Alguns tinham a pele pálida e apodrecida, como se estivessem ali há séculos. Outros estavam simplesmente ausentes, como se nunca tivessem existido. Foi quando perceberam. As imagens nos espelhos não o seguiam. No reflexo, os mortos estavam andando na direção deles. Os gritos começaram novamente. Um grupo de alunos correu para as portas do ginásio, batendo desesperadamente, mas elas não cederam. Amanda olhou para trás e viu algo que fez seu estômago revirar. Lucas estava ali. Ou, pelo menos, o que restava dele. Seu corpo estava no meio da pista de dança, ensopado de sangue, como se tivesse sido rasgado por dentro. Sua boca estava aberta em um grito silencioso, e seus olhos, antes cheios de vida, eram apenas buracos negros. Isso não pode estar acontecendo, Amanda murmurou, sentindo a vertigem tomar conta dela. Um estalo soou no alto. Os alto-falantes, que antes tocavam música eletrônica, começaram a emitir sussurros. Frases desconexas, palavras antigas, maldições esquecidas. E então, uma voz mais forte se ergueu. Vocês profanaram nosso descanso. Agora, irão pagar. A multidão se dispersou em pânico. Alguns tentaram se esconder debaixo das mesas, outros corriam sem rumo, mas não havia escapatória. Os mortos estavam por toda parte. Amanda viu uma garota ser puxada para dentro de um dos espelhos, suas unhas arranhando a superfície de vidro enquanto ela desaparecia, seu reflexo rindo do outro lado. Outro aluno caiu no chão, antes que pudesse se levantar, mãos espectrais emergiram do solo, puxando-o para as sombras. O ginásio se transformou em um verdadeiro inferno. Amanda sabia que, se ficasse parada, seria a próxima. Ela correu. Seu coração martelava contra o peito enquanto desviava dos corpos caídos e dos fantasmas que se moviam entre os vivos. Foi quando viu algo que a fez parar bruscamente. No centro do ginásio, em meio ao caos, havia uma porta que não deveria estar ali. Antiga, de madeira escura e com símbolos entalhados, pulsava como se estivesse viva. A mesma substância negra que ela vira antes escorria de suas bordas, e, de alguma forma, Amanda sabia, aquela era a origem de tudo. Se houvesse uma chance de acabar com aquilo, seria ali. Mas o tempo estava se esgotando. Os mortos se aproximavam, seus dedos descarnados se estendendo para ela. Os sussurros aumentavam, formando um coro macabro. Amanda precisava decidir, entrar na porta, ou aceitar seu destino. O relógio bateu 00:01. E a festa dos mortos estava longe de acabar. Amanda não pensou duas vezes. Com o coração disparado, correu em direção à porta misteriosa. Atrás dela, os mortos se aproximavam, suas vozes misturando-se ao grito dos alunos que ainda tentavam escapar. O ginásio já não parecia mais um ginásio, era como se o tempo e o espaço tivessem se dobrado, transformando tudo em um pesadelo sem fim. Ao tocar na maçaneta fria, um choque percorreu seu braço, como se algo estivesse tentando impedi-la. Mas Amanda não hesitou. Com um último impulso, girou a maçaneta e abriu a porta. O mundo ao seu redor se dissolveu. De repente, ela não estava mais no ginásio. Estava em um cemitério antigo. O céu era de um tom púrpura estranho, e uma névoa rastejava pelo chão. Lápides quebradas se espalhavam por toda parte, algumas com nomes gravados em línguas que ela não reconhecia. Mas o mais perturbador era o que havia no centro daquele lugar, uma enorme vala aberta, cheia de corpos apodrecidos. Amanda sentiu o estômago revirar. Os cadáveres estavam amontoados, alguns ainda vestindo uniformes escolares, da mesma escola onde estudava. Ela ouviu passos. Virou-se e viu uma mulher parada ali. Sua pele era pálida como cera, e seus olhos afundados eram de um vazio assustador. Seu vestido era preto, esfarrapado, e ao redor de seu pescoço havia um colar com um pequeno pingente em forma de cruz. Vocês tomaram nosso lugar. Agora é a vez de vocês pagarem. A voz da mulher era fria, carregada de ódio. Amanda deu um passo para trás, quase tropeçando em uma lápide rachada. Seu corpo inteiro tremia. Quem é você? A mulher inclinou a cabeça, como se achasse a pergunta estranha. Fui uma aluna, assim como você. Antes de ser enterrada aqui. Amanda regalou os olhos. Seu coração martelava tão forte que parecia prestes a explodir. A verdade caiu sobre ela como um peso esmagador. A escola,
não era apenas construída sobre um cemitério. Ela era o cemitério. Décadas atrás, algo terrível aconteceu ali. Um massacre. Um segredo enterrado junto com as vítimas. Os corpos foram jogados naquela vala comum e esquecidos, enquanto a escola foi construída por cima como se nada tivesse acontecido. Agora, os mortos estavam cobrando vingança. A mulher estendeu a mão, e um vento cortante soprou pelo cemitério. Amanda sentiu uma dor lancinante atravessar-se o peito, como se algo estivesse puxando sua alma para fora. Ela tentou resistir. Tentou correr. Mas já era tarde demais. Seus olhos começaram a escurecer, e a última coisa que viu foi o rosto da mulher se transformando em um sorriso macabro. Então, tudo ficou preto. Na manhã seguinte, a escola estava vazia. As mesas da festa estavam intactas, como se ninguém jamais tivesse estado ali. O ginásio estava limpo. Não havia corpos. Nenhum sinal de Amanda, Lucas ou qualquer um dos alunos presentes naquela noite. Para o resto do mundo, a turma daquele ano simplesmente desapareceu. E a escola seguiu funcionando normalmente. Apenas mais uma história para assombrar os próximos alunos. Apenas mais um segredo enterrado. Para sempre. A escola nunca fechou suas portas. Para professores, funcionários e pais, a versão oficial era simples: um mistério sem solução. Uma turma inteira desaparecida sem deixar rastros. Nenhuma pista, nenhum sobrevivente. Mas os alunos sabiam a verdade. Sussurros nos corredores, sombras que se moviam quando ninguém estava olhando. Nos espelhos dos banheiros, algumas pessoas juravam ver rostos que não pertenciam a este mundo. E, todos os anos, na mesma noite da festa, as luzes piscavam exatamente à meia-noite. Alguns ousavam desafiar o destino, indo até o ginásio na esperança de encontrar respostas. Mas ninguém jamais voltou. Talvez os mortos ainda estejam esperando. Talvez a próxima festa já tenha convidados marcados. E você, aceitaria o convite? Se gostou dessa história, deixe seu like e comente abaixo o que achou. Já recebeu alguma ligação estranha? Conta pra gente nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias sombrias como essa. A próxima pode ser ainda mais assustadora.